Olá pessoal, mais um podcast falando de negócio. E hoje a gente vai trazer um convidado que na realidade pulou só um programa. A gente puxou o Célio para frente e a gente hoje está com o Emerson Baú, um economista, um profissional que já trilhou por todos os caminhos, iniciativa privada, poder público e hoje ele está à frente do Sebrae Roraima, mostrando toda a competência e reposicionando a marca do Sebrae como uma marca que sempre orgulhou o estado de Roraima. Mas, como eu sempre falo, você tem que começar pelo currículo dos nossos convidados. E Emerson Carlos Baú, mestre em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, especialista em Gestão de Micro e Pequenas Empresas pela Universidade Federal de Roraima e graduado em Ciências Econômicas pela Universidade Federal de Uberlândia. Ele também é empresário à frente do Ideias e Negócios do Plataforma 8, há mais de 20 anos, é economista em projetos e financiamentos de incentivos, numa área que ele sempre trilhou com muito sucesso. Atuou como consultor empresarial na área de empreendedorismo, mercado, finanças e inovação. Na gestão pública foi secretário estadual de Planejamento e também secretário estadual de Agricultura, Desenvolvimento e Inovação do estado de Roraima. E atualmente, como eu falei há pouco, diretor superintendente do Sebrae Roraima. Como tantas pessoas, o Emerson também não é de Roraima, né, Emerson? Isso. E que diabo te trouxe para Roraima, Emerson? Olá, Weber. Olá a todos que estão nos assistindo. Obrigado pelo convite para estar aqui no Falando de Negócios. Roraima, assim, é aquela questão de se formou e agora o que eu faço da minha vida. Eu estava com um irmão que já morava aqui, trabalhava numa loja de material de construção. E ele falou, olha, aqui o mercado é bom, aqui o que você precisar de emprego a gente consegue, tem oportunidade. E aí eu vim para Roraima 23 anos atrás, 24, e na procura de um emprego e acabei logo em sequência já startando a parte de iniciativa privada também. E assim, tu já entrou direto na tua área de atuação ou você foi dar uma sondada no mercado, ver o que dava para fazer? Como é que foi? Não, eu fui primeiro atender a necessidade básica, que é ganhar um pouco de dinheiro para poder se sustentar, né? E aí fui trabalhei durante alguns meses na CETRABS, na divisão de convênios, e na sequência engatei como professor substituto da Universidade Federal. Tive essa oportunidade. À época fiz o concurso do TCE, para analista, só que não foi chamado na sequência, não teve chamamento naquele momento. E aí, a partir das aulas, tudo, eu comecei me apresentei ao Sebrae e vi que no Sebrae não tinha curso de matemática financeira com a época com HP 12C, que hoje ainda é muito usual. E apresentei para o Sebrae essa possibilidade e comecei a ter aula, trabalhar na CETRABS e também fazer treinamento e atendimento pelo Sebrae. Essa tua linha do empreendedorismo sempre foi um negócio muito forte, né? Eu cheguei aqui em 94. Acho que assim que você chegou aqui, eu ouvi falar de você, tudo também nessa área, muitos projetos de financiamento. Então, o negócio está meio no teu DNA, Empreendedorismo, a correria, a educação, a visão de futuro. Como é que tu equilibra tudo isso? E hoje, na posição que você está e também no teu histórico à frente de Secretaria no Estado de Roraima, no Governo do Estado. Tá. Na época da faculdade, voltar um pouquinho, na época da faculdade, uma das disciplinas que nós temos no curso de Ciências Econômicas é elaboração e análise de projetos. E foi uma das matérias que eu gostei muito, porque ela consegue, nessa disciplina, trazer todos os conceitos econômicos para dentro de um conteúdo, que é você fazer uma análise macroeconômica e uma análise microeconômica, ou seja, análise do cenário, todo o cenário do Brasil, ou regional, ou estadual, e depois análise daquele negócio em si e como é que ele se contextualiza. Então, dentro desse contexto, eu trouxe já um interesse e uma vontade de trabalhar nesse setor. Quando eu comecei a ter relacionamento com o Sebrae, uma das oportunidades que surgiu é que o Sebrae, à época, fazia projetos financeiros. E eu lembro, Weber, que eu comecei a ganhar R$50 por projeto. O Sebrae me pagava R$50 por projeto. Não, R$50 hoje não vale, na época também não valia muita coisa, mas era o que eu queria aprender. Então eu aceitei esse valor
para poder ganhar musculatura. E logo na sequência chegou um alinhamento que o Sebrae não poderia mais fazer atividades profissionais, como antigamente ele abria empresa, ele fazia papel de contador, então ele deixou de fazer isso. Ele deixou de fazer projetos porque era papel de economista. E aí o mercado teve um vácuo, né? E foi aonde eu comecei a me aprofundar. Dentro das consultorias que eu fazia, o Sebrae deixou de fazer a parte de projetos por esse alinhamento, certo? E deixou um vácuo, e com isso ficou um vácuo no mercado, ou seja, abriu uma oportunidade. Como eu já estava nele, aí foi aonde eu me aprofundei, e aí a Ideias Negócios, em novembro de 2021, 2001, melhor dizendo, foi formalizada, onde a gente entrou com força nesse processo, Banco do Brasil, Banco da Amazônia, projetos de incentivo para a Suframa, para a Sudam, e aí no decorrer desses mais de 20 anos, hoje a nossa maior especialidade. Como você fala, nesses 20 anos aí de atuação, Emerson, como é que você viu a evolução do mercado? Porque normalmente financiamento está intimamente ligado à evolução, né? A crescimento do mercado. Sim. Né? Como é que você se sentiu? Até porque, vamos dizer, no boom do mercado, você é um cara que teve um tempo fora desse mercado, né? A sua empresa continuou, mas você teve desenvolvendo atividades no setor público. Né? Como é que você viu esse período todo? Porque deu um boom de financiamento. Tá. Nós tivemos ali, a economia vive de ciclos, né? E nós tivemos um ciclo extremo. Eu consegui aproveitar alguns ciclos bem positivos, né? Eu sempre busquei trabalhar com clientes de vários portes, mas em especial os pequenos projetos, aqueles que davam um maior fluxo de entrada, né? E a gente conseguia ter até mesmo um poder de realização maior, né? Pessoal, e de poder atender em relação a isso. Então eu consegui pegar esse fluxo. A Ideias Negócios chegou em determinado momento a ter ali 80% dos valores liberados pelo banco para projetos urbanos sendo nossos, né? Com muita satisfação, a gente tem um índice de aprovação extremamente elevado. Tivemos vários momentos que, por tempo, durante 100% dos nossos projetos aprovados. Daqui a pouco eu até falo o porquê dessa aprovação. Mas aí, quando teve esse período, né, de crescimento econômico nos últimos anos, com a minha ida para o governo, até por questões éticas, eu retirei da empresa, tanto é que você, na leitura, você fala, atuou como consultor, porque eu, como governo, na época na pasta, e agora como Sebrae, não faço esse trabalho como consultor de empresas, né, para poder não ter conflito ético. E como projetista, né, eu estava à frente principalmente da SEAD, onde envolvia a indústria, comércio e serviço, ficava uma coisa meio de um conflito ético, né, como eu já falei antes. E aí a Ideias acabou perdendo espaço de mercado. Eu fiz essa leitura, mas foi uma opção familiar de fazer, não, vamos conduzir assim. A Iana, que é minha esposa, que a gente trabalha sempre junto há mais de 20 anos, que é uma coisa, né, familiar mesmo, ela conduz a plataforma 8 e a Ideias Negócios acabou ficando num segundo plano nesse momento, mas por opção mesmo. Não, é interessante, pessoal, ver esse bom senso do profissional em saber a hora que ele tem que estar no mercado e a hora que ele tem que recolher em função de princípios éticos, respaldo profissional, porque hoje o Emerson exerce uma função que, querendo ou não, ele mais fomenta, né, os empreendedores, e aí tem mecanismos outros que fazem os projetos de financiamento e outros projetos, né? Então eu acho que é muito interessante quando a gente vê esse tipo de preocupação do profissional, aquele profissional que hoje está em um determinado lugar, mas amanhã, quando estiver reinserido nesse mercado mais amplo, com certeza vai voltar sem problema nenhum. E o Emerson do poder público, como é que foi, Emerson? Foi um belo aprendizado, né? Assim, você tem do lado de fora, vamos dizer assim, você tem uma visão, né, se eu tivesse ali eu faria, se eu tivesse ali eu faria isso, fazia aquilo, faria daquela forma. Quando você vai para dentro, né, você vê que não é só a vontade de fazer. Você tem N condições, né? Quando
eu tive a oportunidade de assumir, né, com o governador Antônio Denário, né, a pasta, inicialmente a CEAPA, nós tínhamos ali unidades do interior que nem energia tinham. Tinha unidades que a gente teve que abandonar o espaço porque ela não tinha mais condições de salubridade para o servidor. E aí foi para colocar junto com a ADER, para colocar junto numa escola, né? Então, como trabalhar numa situação como essa foi um dos grandes aprendizados, né? Porque a gente vem da iniciativa privada, a gente coloca dentro, não tem tantos recursos, mas coloca dentro das possibilidades a tomada de decisão e a aplicação dessa tomada de decisão basicamente imediata. Vou dar um exemplo. Eu quero comprar esse microfone. Eu compro esse microfone, amanhã eu entro na internet ou vou numa loja e compro. No poder público, eu quero comprar esse microfone, eu tenho que fazer um pedido, tenho que verificar se é possível, se está no planejamento. Se não tiver no planejamento, eu tenho que refazer o planejamento. Então, você tem todo um trabalho a ser feito, burocrático, que também é importante. Não estou dizendo que não é importante, porque esse trabalho burocrático é o que dá respaldo ao gestor e à sociedade de ter uma condução mais transparente possível, certo? E aí, esse momento da gestão pública trouxe esse aprendizado, né, de que o imediatismo que a gente tem no setor privado é diferente, as prioridades acabam sendo diferentes. Você, no setor privado, você toma decisões muito com base em resultados, principalmente resultado financeiro, que é o que um negócio busca, é ganhar dinheiro. No setor público, você analisa a relação custo-benefício, qual é o impacto social que eu vou dar com esse projeto e não tanto quanto eu vou gastar com isso ali, ou investir. Então, é um aprendizado diferente. Uma coisa que eu aproveitei bastante no setor público, né, é a questão da rede de contatos. Eu saí com a rede de contatos muito mais fortalecida, né, durante esses 4 anos que eu fiquei na gestão, onde você literalmente consegue abrir portas hoje, né, mais portas nesse sentido. Porque eu tinha, durante 20 anos, trabalhado no setor privado. Então, eu conhecia empresário, conhecia empregado, conhecia gerente, conhecia gestor do setor empresarial. Nunca tinha navegado na gestão pública, né? E agora tive a oportunidade de ter esse contato com a gestão pública nesse sentido. Além de ter a experiência, depois ido para a CEPLAN, conhecer o planejamento do Estado como um todo, coordenar a parte orçamentária, conseguimos trazer a questão do planejamento de Estado pela primeira vez para Roraima, que é o Roraima 2030, que aí vincula com o que eu respondi antes. Por que a escolha de deixar a ideia de negócio, seu negócio como um segundo plano? Porque em 2011, quando eu fiz o meu mestrado, 2011, 2012, meu mestrado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e de Roraima, que eu não posso deixar de destacar, que foi uma parceria com a Universidade Federal de Roraima, de desenvolvimento regional. E eu coloquei como meta pessoal fazer parte da equipe que elaborasse um plano de desenvolvimento para o Estado. Eu cheguei em determinados momentos em governos anteriores a prestar serviço de consultoria gratuita porque eu queria fazer parte desse plano, né? À época com Alexandre Klein na CEPLAN. E aí, indo para o governo, eu tive a oportunidade de estar na equipe do desenvolvimento desse plano de desenvolvimento do Estado de Roraima. Então, tu considera que as duas experiências, elas se somaram? Com certeza, com certeza. Hoje eu vou para, ano passado, né, para a gestão do Sebrae, com muito mais musculatura, né, de fazer uma gestão de uma instituição que é privada, que recebe recursos empresariais, mas que tem que ter tomada de atenção como de uma gestão de uma entidade pública, né? Quando eu entrei, só para as pessoas que conhecem o setor público, eu não sabia o que era nota de empenho mais. Fazia tantos anos que daí eu fui entender e me acostumar com essa nova nomenclatura. Então, quando eu fui para o Sebrae, peguei a experiência do setor privado, as necessidades de mercado e também a experiência da melhor prática da gestão pública. Legal. E a frente do Sebrae? Chegou, o Sebrae sempre esteve na tua vida, né? Sim, profissionalmente sempre esteve muito próximo de você, né? E aí você assume
numa função que é de comando, né? Comando da instituição, com um monte de desafios, né? Que ninguém está aqui para questionar o que foi feito, deixou de ser feito, cada um teve sua importância ao longo das gestões que se passaram. Mas aí, o que você considera o maior desafio hoje para ajudar esses micro, pequenininhos, os MEIs, tudo? Quais são os desafios? O Sebrae é uma instituição de fomento aos negócios, né? O que eu falo, em especial aos pequenos, que em Roraima corresponde a 95%, quase 96% dos negócios, ou seja, é basicamente o universo de negócios existentes. O Sebrae tem um papel extremamente importante em todo o Brasil, né? Mas o Sebrae, num estado como São Paulo, num estado como Minas, num estado como Bahia, que são estados grandes, que têm empresas fortes, que têm outras instituições de representatividade, ele acaba sendo mais uma instituição. Mas o Sebrae, em estados de menor porte, como Roraima, Amapá, Acre, Sergipe, né, ele acaba sendo, Weber, a instituição. Ele não é mais uma, ele é a instituição de desenvolvimento, né? Antes da gestão do governador Antônio Denário, nós não tínhamos uma Secretaria de Desenvolvimento. Então, quem é que ocupava esse papel de Secretaria de Desenvolvimento? Por muitos anos, foi o Sebrae. O Sebrae sempre foi a referência. Vamos fazer uma entrevista sobre o fortalecimento dos negócios. Sebrae. Vamos falar sobre pesquisa de mercado. Sebrae sempre foi essa referência, né? E hoje, à frente do Sebrae, como você falou, sempre tive uma ligação muito forte. Tem um produto do Sebrae, que é o Empretec, que é hoje o seminário que maior capacidade de desenvolvimento empreendedor do mundo, foi desenvolvido pela ONU e no Brasil é aplicado pelo Sebrae. Eu tive a oportunidade de estar mais de 20 anos à frente, junto com o Nirval, conduzindo os seminários aqui em Roraima, que trouxe muito aprendizado, né? E aí, essa conexão com o Sebrae faz justamente olhar e dizer: o que eu quero do Sebrae? Por que trabalhar no Sebrae? Né? É para voltar essa importância para a sociedade. Né? Olhar o Sebrae, a sociedade, e tornar o Sebrae uma instituição querida. Dizer: eu sou cria do Sebrae, como eu ouço vários empresários de grande porte, o Célio, que esteve aqui com você, certo? Fala, devo muito ao Sebrae, Luiz Brito fala, Isabel Itikawa fala. Então, esses empresários, principalmente da antiga, tiveram muito contato com o Sebrae, e o Sebrae sempre ofereceu muitas soluções. Nos últimos anos, o Sebrae trouxe soluções mais fechadas em projetos setoriais determinados pelo Sebrae Nacional. Como você falou, é posicionamento. A nossa gestão, ela busca atender essas demandas do Sebrae Nacional, mas também busca ter uma importância social, certo? Ser o Sebrae que está na capital, ser o Sebrae que está na periferia, ser o Sebrae que está no interior, ser o Sebrae que está participando da vida da sociedade. Lógico, dentro da sua missão, dentro da sua responsabilidade, que é a questão empresarial. Então, o maior desafio hoje que eu tenho, junto com o Almir Sá, que continuou na administração financeira, e o Duan, que veio para poder na parte técnica, é fazer esse trabalho de reposicionamento da instituição, trazendo a instituição como sendo um ente querido e importante para a sociedade. O Emerson está colocando, eu tenho um exemplo, pessoal, cheguei aqui em 94 e, como ele, também a primeira busca da gente é a sobrevivência, né? Pô. E aí, em 96, eu criei um curso e apresentei, na época, era o Raul Prudente, Júlio Mortei e Possebon, era a diretoria, né? E apresentei para o Júlio, que era programação visual na era da informática, né? Pô, faz tempo pra caramba. E aí eles tinham disponibilizado 25 vagas, né? E aí nós tivemos 58 inscritos. E aí eu falei, Júlio, vamos abrir 2 turmas. E o Júlio era amarrado, né? Era o diretor até, mas era amarrado. Ele falou, Weber, mas eu digo, não, vamos abrir 2 turmas. E aí eu percebi, né? Isso aí é um negócio que inclusive me trouxe essa pergunta para ti do reposicionamento,
eu descobri naquela época que você ser instrutor do Sebrae era um status maior do que você ser, por exemplo, professor universitário. Eu ficava olhando de caramba, como é que pode acontecer? Mas era toda a importância que o mercado dava, né, para o trabalho do Sebrae. Então, aí eu trouxe essa pergunta do reposicionamento, e aí nesse você está um pouco mais de um ano, né, à frente do Sebrae. Quais os frutos desse trabalho, já que você tem essa consciência da necessidade do reposicionamento, né, de fazer o alinhamento com o mercado, quais os primeiros frutos que você pode relatar para a gente? Hoje a gente já andando, né, já conversando com o empresário, os primeiros feedbacks eu estou vendo o Sebrae. Né? O Sebrae hoje está muito mais presente, o Sebrae está promovendo uns cursos que antes a gente não estava vendo. Né? Porque, Weber, o que a gente fez à frente? A gente não buscou uma solução mágica. A gente olhou e o que deu certo? Deu certo, palestra show deu certo? Lembra as palestras que acontecia lá no CAF, com o Maestro, com o Giba? A gente trouxe palestra show. Dava certo fazer feira? Então vamos fortalecer as feiras, vamos trazer novamente o Sebrae com o salão de turismo bonito, fazer um investimento um pouco mais pesado, porque é aquela história, recurso existe, se não existe você vai buscar e tem essa possibilidade, né? Uma das coisas que a gente fez, esses dias eu estava conversando com um ex-dirigente do Sebrae e ele estava orgulhosamente falando, ele falou, olha, hoje eu vejo o Sebrae como nós fizemos há alguns anos atrás. Se você olhar 2023, nós tivemos mais de 100 instituições parceiras nos diversos eventos e ações que nós trabalhamos. Ou seja, o Sebrae, nós definimos que sozinhos a gente consegue fazer, mas se a gente tiver uma série de conjuntos de parceiros, a gente consegue ampliar isso e ir mais longe. Então a gente está trazendo parceiros para poder fortalecer esse processo, sejam parceiros municipais, estaduais, federais, organismos não governamentais, para que a gente possa crescer em relação a isso. Aí já me falaram aí que tem algumas novidades aí para esse segundo semestre, aí, retomada de alguns projetos que foram sucesso no passado, inclusive nomes, né? Mantendo nomes. Isso, a gente está trazendo ali, vamos fazer o Expo Beleza, que nós iniciamos ano passado, que era uma demanda que já existia do setor da beleza, né, do segmento, de vários anos que queriam fazer um evento, etc. e tal. Nós fizemos inclusive a primeira missão internacional para Paris do segmento da beleza e vamos resgatar a Roraima Modas, né? Coisa boa. Junto com a Federação da Indústria, a gente vai resgatar esse grande evento que mata a saudade da época do Latif Salomão, né? Salomão. Com os desfiles, com as empresas, e é essa a nossa ideia de trabalhar em relação a isso. E depois de muito tempo a gente está trabalhando no planejamento e vamos executar no segundo semestre agora a Feira do Empreendedor. Né? Aquela feira que é gigante, que iniciou no Latif. O Latif ele faz parte da história do Sebrae, não tem como, né? E as últimas foram feitas no Parque Anauá, né? Uma parceria com o governo do estado, e a gente está negociando com a Secretaria de Educação e o governo do estado para podermos executar lá, porque a perspectiva ali são em torno de 8 a 9 mil metros quadrados de exposição. Então é algo gigante, é uma feira que ela traz o reforço do Sebrae junto aos seus clientes, mas principalmente traz muitas oportunidades de negócio. Né? Empresas locais oferecendo para empresas locais, né? A oportunidades de novos produtos, novos serviços, né? Assim como empresas de fora para oferecer oportunidades de negócio. Empresas de fora vão vir para vender direto ao consumidor? Não. A ideia é que elas venham para oferecer negócios para... eu tenho uma empresa de personalização de brindes. Eu vou trazer uma outra empresa de fora de personalização de brindes? Não. Mas eu vou trazer uma empresa que faz máquinas para poder oferecer para empresas que já fazem a personalização de brindes. Essa é a ideia, a gente gerar novas oportunidades. Então, o segundo semestre, ele vem recheado de uma série de novidades,
né, de resgate do passado, né, de coisas novas. A última Feira do Empreendedor aconteceu em 2013. É um circuito nacional que acontece a cada 2, 3 anos a feira. Então a gente está com um delay muito grande e a gente quer fazer um grande evento para poder mostrar para a sociedade de Roraima o quanto que o nosso mercado tem grandes potenciais. Legal, Vicente. Chegando ao final do nosso podcast, e aí não tem como a gente fugir. A gente tem trazido aqui pessoas que são referências, mas principalmente entusiastas pelo nosso mercado, entusiastas pelo empreendedorismo. E aí a gente está vendo aí muita gente saindo dos bancos de faculdades, muita gente empreendendo, muita gente chegando no estado. Qual é a mensagem que você deixa para esse pessoal? Roraima é literalmente uma terra de oportunidades. Assim como era quando você chegou em 94, assim foi quando eu cheguei em 99. Né? Roraima ainda tem muita oportunidade, tem um mercado aberto. Ainda vale, né, pegar mais alguns minutinhos, destacar o trabalho que nós estamos fazendo hoje de internacionalização das empresas, de negócios. Né? Então você tem aí uma oportunidade imensa com o mercado da Guiana e da Guiana com o Caribe. Né? Então é uma oportunidade ímpar para o setor do agro, o setor da indústria, setor do comércio. Não podemos descartar, em hipótese alguma, a Venezuela como um importante mercado, independente da situação política dela, mas são 30 milhões de pessoas consumindo. Uma hora vai certo? Passar essa crise. E uma hora passa, mas elas consomem hoje, tem que saber os canais e trabalhar esses canais de forma organizada para isso dali. Então, Roraima, Weber, é uma terra de oportunidades. Nós estamos vivendo já um ciclo virtuoso. Antes nós tínhamos um ciclo vicioso, né, da economia, agora virtuoso. Nós estamos com uma nova fase, que é a agroindustrialização e a prestação de serviços especializados, certo? Então, hoje, a gente, quanto mais se especializar, a gente vai ter isso ali. Eu vejo o segmento da saúde como um segmento extremamente estratégico para o estado de Roraima, agora com o Hospital Federal, né, um trabalho de parceria do governo do estado com o governo federal e a Universidade Federal assumindo esse papel. O Geraldo é uma pessoa com uma visão extremamente estratégica, que está trazendo uma modernidade para a Universidade Federal. Então, são esses exemplos que eu vejo assim e falo, ainda existem muitas oportunidades. Né? Diferente de um mercado como o mercado de Manaus, que já é um mercado relativamente maduro, que já você entrar em qualquer coisa, você já vai entrar com um nível de concorrência muito alto. Aqui não, aqui se você, dependendo do segmento que você entra ou da forma como você entra, você consegue ser ainda... se diferenciar. Né? Esses dias eu estava passando ali na Capitão Júlio Bezerra, sem fazer propaganda, mas já olhando uma padaria que está surgindo, certo? Poxa, mas se você olha, é uma padaria naquele conceito mais abrangente, de um público mais diferenciado. Então, são oportunidades que existem, né? Estou dando um exemplo bem pontual, né? No segmento da beleza, segmento da construção. Né? Esses dias eu estava conversando com um grande grupo que está trazendo uma tecnologia de construção isopor. Quer dizer que em outros mercados isso já está convencional e que aqui é novidade. Então, é esse tipo de situação que eu vejo para quem está saindo dos bancos da faculdade, para quem está vindo investir em Roraima, seja na parte agrícola, daí eu falo, mas e a minha família, o que pode fazer? Existem ainda muitas oportunidades de se investir olhando o mercado local, mas aí você tem uma restrição de tamanho de mercado, tem que saber, mas também você pode olhar ali 20, 30 milhões de pessoas no Caribe, mais o mercado da Venezuela, mais o próprio mercado de Manaus. Então você tem N oportunidades de negócio e é isso que atrai ainda muito o Roraima, e Roraima está dentro desse cenário de crescimento e expansão empreendedora. Pessoal, conversei hoje com o Emerson Baú, muito feliz aí por ter aceito. Eu sei que sua agenda está tumultuada, mas quero te agradecer pela parceria de sempre, e falar com vocês. Na próxima segunda-feira nós teremos mais entrevistas e vocês vão estar sempre ligados num canal que fala de negócios, que fala de empreendedorismo, que fala de motivação, que fala de liderança, mas fala principalmente de otimismo em relação ao nosso mercado. Roraima não é só uma terra de oportunidades,
É aquela terra do futuro, onde o futuro já chegou, graças a Deus, e vai ter muita coisa boa pela frente. Até a próxima. Um abraço.